No dia em que as sirenes silenciaram sobre Teresina, o próprio ar pareceu recuar diante da memória, como se o som ainda pudesse ser queimado. 8 anos de guerra haviam esgotado a cor do céu, deixando apenas um brilho bronzeado e opaco, que se instalou sobre as ruínas, como um crepúsculo permanente. Nas cascas rachadas dos prédios, o vento se infiltrava pelas janelas estilhaçadas e sussurrava em cadências que antes pertenciam a crianças, correndo para a escola, vendedores ambulantes, cantando promessas apimentadas, amantes se xingando nas sacadas pintadas com o verde suave do velho otimismo. Agora, as sacadas eram costelas irregulares, as vozes haviam desaparecido, e a cidade esperava, meio adormecida, meio amedrontada, para descobrir que tipo de fantasma ela deveria se tornar. Theo Costa atravessou os portões de ferro retorcidos do que fora o Jardim Botânico Benjamin Constant e sentiu imediatamente cada ausência. Antes das bombas, o jardim se estendia por 3 quarteirões da cidade. Uma selva disciplinada, um delírio curado de aromas e umidade. Ele se lembrava de se amontoar na ala das orquídeas, quando menino só para observar um enxame de borboletas rabo de andorinha girar no ar, asas iluminadas como vitrais, captando a luz repentina do sol. Lembrava-se da velha curadora, Dona Lucinda, insistindo que cada planta contava uma história, falasse ou não uma língua humana. Ela me havia pressionado uma semente do tamanho de uma lágrima na palma da mão dele, quando ele tinha 9 anos, dizendo apenas: escreva algo com isto. Ele aguardou, anos depois, durante evacuações, cartões de racionamento e a silenciosa devoração de tudo o que antes parecia óbvio. Agora, agachado no centro da estufa abobadada, com as vidraças há muito tempo cobertas de teias de aranha e enegrecidas, ele pôs-se a trabalhar. Ao seu redor, onde caminhos bem cuidados se bifurcavam em gramados cobertos de musgo, ele cavara trincheiras estreitas em arcos cuidadosos e deliberados, cada sulco disfarçado sob uma camada de poeira e alvenaria espalhada. O solo estava faminto. Ele podia senti-lo tremer quando pressionava a pá na terra. Sussurrava os nomes latinos enquanto plantava: Hymenaea curbaril, Bertholletia excelsa, Cryptocoryne por vezes Willisii. Cada semente era uma velha promessa. Cada raiz, um filamento de possibilidade que ele se recusava a abrir mão. Regou com parcimônia de uma lata amassada, gotas escurecendo a terra como tinta fresca. A noite invadiu o jardim sem cerimônia. Lanternas estavam proibidas agora. A luz atraía drones, drones atraíam soldados, soldados atraíam o tipo de silêncio do qual ninguém retornava. Mas os olhos de Theo haviam aprendido as formas da escuridão. Ele reconheceu a silhueta que se esgueirava entre 2 colunas onde trepadeiras fantasmagóricas se agarravam como dedos esqueléticos. Pare aí, ele disse em voz baixa. A silhueta congelou, então um sussurro. Sou eu. Theo expirou. Vera Mendes emergiu, empurrando para trás um capuz costurado com seda de paraquedas recuperada. Seus antebraços estavam cobertos de tatuagens, uma cartografia de rios extintos e riscados com tijolos em pó. Ela passara a tarde toda recuperando placas de circuito do bloco de engenharia desabado da universidade. Pó de cobre ainda brilhava em seus cabelos. Outra patrulha destruiu a rua Sapucaia, relatou ela. Dizem que a brigada quer toda a zona oeste arrasada. Campos de treinamento para os recrutas deles. Theo fechou os olhos. A brigada, forças locais que se tornaram ocupantes e, em seguida, governo autoproclamado, havia passado o último ano arrombando a cidade para ver o que ela sangraria. Juraram lealdade à superpotência que gritasse mais alto naquela semana, trocando sucata e corpos de recrutas por balas. Agora queriam o jardim, um deserto aos seus olhos, demolido para que os tanques pudessem praticar manobras. Vera olhou para os sulcos onde as sementes dormiam. Quanto tempo até elas ficarem verdes? 2, talvez 3 semanas, murmurou Theo. Se o solo reter umidade, se o aquífero ainda estiver vivo, se... Ele deixou o resto evaporar.
Esperança era uma tese frágil. Você citou as condições cuidadosamente. Ela se agachou, tocando a terra com reverência. Então não damos a eles 3 semanas. No início, era apenas boato. Um botânico cavando trincheiras sob cacos de vidro, um mecânico refazendo a fiação de antigos cruzamentos de metrô, um cartógrafo aposentado costurando mapas em forros de cobertores. As pessoas sussurravam sobre uma rede se enraizando sob as botas da brigada, invisível, inexorável. Chamavam-na de Veia Verde, embora ninguém conseguisse nomear seus líderes ou traçar suas artérias. A brigada enforcou 3 adolescentes na Avenida Frei Serafim por espalharem pacotes de sementes como panfletos proibidos. Os corpos balançaram por 2 dias enquanto a poeira se acumulava em seus sapatos. Ainda assim, os boatos se multiplicavam como esporos. Theo conheceu Ana Duarte, ex-hidróloga, na adega de um restaurante cujos andares superiores haviam sido destruídos por disparos de mísseis. Ela carregava tubos de ensaio com algas luminosas que, segundo ela, poderiam transformar a água parada de reservatórios em algo potável com bastante luz solar e cacos de vidro. No brilho, ele viu como o olhar dela o percorria, mapeando saídas, procurando por vazamentos em sua recém-formada coalizão. A confiança era uma espécie extinta, mas ela estava disposta a apostar em uma ressurreição. Marcaram o primeiro túnel na madrugada seguinte, arrancando uma tampa de bueiro 3 quarteirões ao sul do jardim. Os antigos condutos de águas pluviais haviam sobrevivido ao bombardeio, o esqueleto da cidade era teimoso. Lá dentro, Theo sentiu o ar fresco e estável, como se entrasse no pulmão de uma imensa criatura subterrânea. Murais, pintados com spray décadas antes por ativistas que exigiam transporte público, ainda brilhavam sob manchas de infiltração mineral, punhos brotando trepadeiras, corações se abrindo para revelar sementes brilhantes. Antigamente, crianças andavam de skate ali. Agora, Theo limpava as teias de aranha de uma inscrição. Suas raízes são mais barulhentas que suas sirenes. Ele sorriu, apesar de tudo. Os túneis se tornariam artérias de resistência, transportando água, mudas, mensagens. Eles viveriam onde a luz não poderia seguir. A célula cresceu. Lucas, um ex-aluno de geologia, conseguia ler as vibrações de colunas distantes de tanques através de rachaduras no asfalto. Bia, que cantava na ópera antes que estilhaços lhe tirassem metade da voz, agora incorporava instruções codificadas em fragmentos de melodia que flutuavam por frequências de ondas curtas. Não compartilhavam nada supérfluo. Nomes eram trocados como sementes de herança, com parcimônia, com cerimônia, guardados em local seguro. Todas as noites, carregavam sacos de barro furtado das margens dos rios e cobriam os canteiros da estufa, fazendo pingar a água dos barris de chuva enquanto zumbiam no alto. Theo observava o primeiro broto brotar, uma verruma de clorofila cortando a poeira. Ele o tocava como um pulso recém-nascido. A brigada podia comandar rifles e depósitos de ração, mas ali estava uma arma calibrada para uma paciência maior. Raízes podiam rachar concreto, com o tempo. O tempo, no entanto, era exatamente o que a brigada pretendia apagar. Numa tarde úmida, quando nuvens de tempestade se abateram sobre as colinas ao sul, um comboio de caminhões semiblindados obstruiu a avenida que circundava o jardim. Os alto-falantes da torre anunciavam decretos. Todos os civis deveriam evacuar em 48 horas, entrada não autorizada doravante punível com execução sumária. A lâmina de uma escavadeira brilhava negra como óleo na tempestade que se aproximava. Theo e Vera observavam da estrutura irregular de uma loja de departamentos, os manequins atrás deles, sem braços, sem olhos, inclinando-se como jurados ansiosos. Eles vão começar ao amanhecer, disse Vera. Então, haverá menos olhos. Theo traçou a silhueta da escavadeira contra o horizonte opaco. Ela o lembrava de um inseto predador, pesado, paciente, blindado pela ignorância. Temos uma noite, disse ele, para fazer o chão falar. No subsolo, a luz fraca dos lampiões a pilha, a célula se reuniu. Ana desdobrou um mapa costurado com tiras de lençóis, uma vista aérea do jardim e das avenidas que o margeavam, anotado com a profundidade do solo, linhas de drenagem, vazios subterrâneos onde antigos ramais do metrô haviam desabado, mas não preenchidos. Lucas bateu no mapa, lendo os cruzamentos onde a terra era fraca, onde a pressão poderia fazer surgir um sumidouro.
Não vamos detê-los com balas, disse Ana. Vamos detê-los com o que temos: gravidade, capilaridade, decadência. Deixe o chão engolir suas máquinas. Theo ouvia, com o coração disparado. O plano era audacioso: cultivar o solo até que ele traísse o opressor. Eles encharcariam corredores específicos durante a noite, desviariam reservatórios de água cinza para substratos sedentos, desestabilizariam o pavimento para que, quando as escavadeiras avançassem, a terra cedesse. Bia cantarolava uma nota menor, quase imperceptível, enquanto soldava fragmentos de cobre em um emaranhado que detonava latas de gel nutritivo, uma explosão repentina de lodo que se expandia 30 vezes em contato com o ar, lubrificando fissuras. Ela não conseguia mais cantar seu antigo repertório, sua voz falhava em notas faltantes. Mas ali, no subsolo, ela encontrava harmonias em circuitos, cantatas em lenta liberação química. Vera distribuiu pequenos saquinhos de estopa para cada membro. Dentro, dezenas de sementes da cor de sangue seco. Redirecione qualquer patrulha da brigada, instruiu. Espalhe-as em seu rastro. Elas germinam em 48 horas, raízes como arame farpado. Na pior das hipóteses, emaranham-se. Na melhor, lembram a cidade onde a lealdade deve residir. Theo guardou a bolsa no bolso. As sementes foram hibridizadas por um geneticista que havia desaparecido após os expurgos do inverno anterior. Elas foram projetadas para agressividade, raízes secretando ácidos suaves que corroíam superfícies de asfalto, caules que se enrolavam em qualquer coisa ereta. Theo sentiu um tremor de culpa. Dona Lucinda lhe ensinara que plantas eram histórias de cura. Mas histórias também podiam ser um alerta. Até as espécies mais dóceis aprenderam a se defender. A equipe se dispersou pelos túneis. Theo se movia com uma discrição que nunca soube possuir, surgindo no terreno atrás da repartição de finanças, desrosqueando um hidrante de manutenção e canalizando água para um tubo flexível que desaparecia abaixo do nível da rua. Ele imaginou veias alimentando um coração gigante. Acima, relâmpagos costuravam as nuvens, e o cheiro de chuva iminente aguçava todos os sentidos. Por volta da meia-noite, ele retornou ao jardim. Gotas de chuva começaram a cair, lentas e solitárias, batendo no vidro quebrado acima. Ele ficou parado entre os canteiros, brotos cerrados tremendo sob o luar placebo. Em algum lugar além dos muros, canhões ribombavam, talvez trovões, talvez artilharia, as distinções eram confusas ultimamente. Você está falando com eles, não é? Disse uma voz. Theo se virou. Um garoto de não mais de 13 anos estava curvado perto de uma coluna caída, descalço, com os olhos brilhando de desafio. Ele segurava um smartphone rachado como um talismã. Eu vi você aqui. Todas as noites. Você sussurra para as mudas. Theo deu de ombros. Talvez eles escutem. Posso ajudar? Perguntou o garoto, com as palavras trêmulas de medo da recusa. Sou bom em espaços pequenos. Os ratos me ensinaram. Ele sorriu sem humor. Theo observou, as costelas aparecendo através de uma camisa puída, o mostrador de relógio barato preso ao tornozelo como uma bússola secreta. A Survival havia transformado crianças em voluntárias para tarefas impossíveis. Qual é o seu nome? Me chame de Nilo, ele disse. Theo assentiu. Tudo bem, Nilo. Encontre todas as calhas quebradas deste quarteirão e encha-as com folhas para que a chuva inunde as linhas de solo que cortamos. Você consegue fazer isso? O garoto fez uma saudação com cerimônia fingida. Raízes mais altas que sirenes, recitou, e correu em direção ao aguaceiro. Theo fechou os olhos e deixou a chuva batizar seu rosto. Ao longe, sirenes soavam, drones retornando à base, avaliando anomalias com desprezo algorítmico, mas a chuva martelava com mais força, e nessa percussão ele ouvia tambores mais antigos que a guerra, mais antigos que a conquista, mais antigos que qualquer céu que tivesse esquecido como florescer azul. O amanhecer se arrastava por Teresina com uma palidez relutante. Theo agachou-se atrás de um tronco de figueira tombado, observando o comboio da brigada se alinhar na beira do boulevard. A escavadeira estava em marcha lenta, com o escapamento ondulando como um incenso sombrio. Soldados em uniformes descombinados verificavam seus rifles,
com um riso contido entre os dentes à mostra. O primeiro degrau avançou bruscamente. O pavimento rachou, uma fissura irradiando como uma cicatriz de raio. Theo prendeu a respiração. A escavadeira avançou mais 1 metro, então cedeu abruptamente, como se estivesse ajoelhando diante de um monarca invisível. O concreto gemeu, desabou, engolindo metade da máquina em uma massa de lama e canos estilhaçados. Soldados gritaram, recuando com dificuldade. Outro caminhão tombou enquanto o chão se liquefazia sob suas rodas. Latas de gelatina enterradas se romperam, expelindo uma maré viscosa que se agarrou a botas e pneus com uma fome predatória. A voz de Vera estalou no fone de ouvido de Theo. Denúncia no setor 3. Afastem-se da janela sul, detonamos cedo para evitar efeitos colaterais. Theo fez um sinal para Nilo, que correu pelo perímetro espalhando sementes carmesim como um padre de bênçãos silenciosas. No boulevard, o pânico fragmentou a hierarquia de comando. Um capitão gritou ordens que se dissolveram no guincho metálico de um poste de luz em colapso. Então, de repente, a rua ficou imóvel. A escavadeira, meio submersa e inclinada, chiou quando o líquido refrigerante encontrou água subterrânea. A brigada recuou, arrastando feridos, deixando a máquina afundar. Por um longo momento, a cidade expirou. Soava como o farfalhar de folhas, leve, quase tímido. Theo saiu para o campo aberto, com a lama grudando em suas botas. O jardim permanecia intacto atrás dele, com as mudas tremendo ao vento. Ele sentiu uma onda de ternura feroz, como se cada broto tivesse criado dentes que ele jurou proteger. Ana emergiu de uma grade de esgoto, com os óculos sujos de lodo. Primeira batalha vencida, disse ela, incrédula. Primeiro, concordou Theo. Não por último. Ele olhou para o horizonte, onde as nuvens se dispersavam, revelando um pedacinho de azul imaculado. Parecia frágil, como uma folha nova parece frágil segundos antes de você perceber que é mais forte que aço. Porque as folhas não se rendem à gravidade, elas a dominam, girando em direção ao sol repetidamente, reescrevendo o ângulo da queda como ascensão. Theo pensou na semente de Dona Lucinda no bolso do casaco, ainda sem plantar durante todos esses anos. Uma história ainda a ser contada. Ele começou a caminhar em direção ao conservatório, cada passo uma promessa. A tempestade que afogou a escavadeira ainda estava se movendo para o oeste quando a brigada voltou com tochas. Chegaram 3 noites depois em silêncio quase perfeito, mascarados contra o fedor do próprio acelerador de queima, movendo-se como uma coluna de mariposas ávidas por chamas. A luz das tochas ondulou pelas fachadas destruídas, manchando tudo com a cor de carne cauterizada. De um telhado a 2 quarteirões de distância, Theo monitorou o progresso deles através de um telescópio improvisado, lente quebrada, cilindro lacrado, enquanto Vera sussurrava em seu ouvido a velocidade do vento e a umidade. Chuva de novo, talvez, mas não cedo o suficiente para fazer diferença. O alvo da brigada não era mais apenas o jardim, era a ideia de que a terra ainda poderia pertencer a pessoas que se recusassem a comprá-la de volta com sangue. Abaixo, a cúpula do conservatório cintilava ao luar como uma ânfora rachada, cada caco de vidro uma nota em um acorde frágil. Lá dentro, mudas já haviam tecido uma treliça verde tão densa que parecia gerar seu próprio sopro. As torres translúcidas de algas de Ana pulsavam com uma luz turquesa lenta, bombeando água filtrada para centenas de bandejas em terraços. O lugar não parecia mais uma ruína, mas sim uma ferida em meio à cicatrização, uma crosta que prometia a pele. Queimá-la agora seria uma guerra psicológica, a gramática favorita da brigada. Theo sentiu uma palma fechar-se sobre seu ombro. Lucas, sujo de lama e com os olhos fundos, havia saído correndo dos túneis abaixo para entregar a última leitura de Tremor. 17 pares de botas, murmurou, com a voz rouca. Leves, mas firmes. Mais 2 sapatos baixos, talvez carrinhos. Tambores de combustível, supus Vera. Ela baixou o telêmetro. Ou tanques de desfolha. Eles decidiram que o próprio solo é traição. Os nós dos dedos de Theo ficaram brancos ao redor do tubo do telescópio. Então o chão responderá. Ele deu o sinal de dispersão, um canto de pássaro entrecortado que se desvaneceu no vento. Por toda a rua, janelas com persianas se contraíam.
Meia centena de figuras silenciosas deslizavam pelos becos, ombros carregados com sacos de estopa que pareciam inofensivos até que se percebesse o leve chiado de respiração lá dentro. Milhares de tillandsias juvenis, plantas aéreas criadas para absorver fumaça e expelir oxigênio 10 vezes mais. Theo passará meses enxertando-as com epífitas resistentes à seca até que seus tricomas brilhassem como minúsculas adagas de prata. Esta noite aquelas folhas beberiam fogo. Vera partiu para flanquear a brigada pelo leste, com o rifle na mão, mas a trava de segurança acionada, a munição continuava racionada, a força letal reservada para os últimos limites. Theo desceu por uma escotilha de serviço e entrou nos túneis onde o sistema circulatório esquecido da cidade zumbia. O ar tinha gosto de metal e micélio. Ana esperava na câmara de junção, mangas arregaçadas, ajustando válvulas que liberariam vapor esverdeado para cima, através das grades da calçada, quando ela desse a ordem. O vapor era uma névoa microbiana, inofensiva para os pulmões, fatal para a ótica de silício. Uma única lufada cegaria drones por horas. Pressão a 90%, relatou ela sem olhar para cima. Me dê mais 1 minuto e eu também posso cozinhar as miras de rastreamento de alvos deles. Talvez tenhamos apenas 30 segundos, disse Theo. As luzes já estão acesas na cerca externa. Ana inclinou os óculos para trás, os olhos vermelhos de sonolência. Então vamos reescrever a física mais rápido. No boulevard, o sargento Borba, da brigada, levantou a mão e a fila parou. 10 soldados, 2 conscritos e um desertor, forçados a servir sob a ameaça de execução de um irmão. A máscara de gás de Borba escondia o sorriso que ele sentia se abrir nas bochechas com a barba por fazer. Em breve, ele estaria onde nenhum cidadão poderia negar seu domínio. O complexo botânico seria incinerado para a viabilidade de ataques a alvos, e Borba, que crescerá chutando pés de café em uma roça de subsistência nos arredores de Picos, finalmente teria poder suficiente para matar qualquer coisa verde sem pedir desculpas. Ele fez um sinal para a frente. 2 recrutas colocaram latas de agente P, um desfolhante sem licença, extraído de arquivos da era do Vietnã por engenharia reversa, em um carrinho de mão e o empurraram em direção aos portões. Uma fina névoa química expeliu lacres soltos e se espalhou pelo pavimento como a litose de um deus moribundo. 50 metros adiante, logo além do brilho das tochas, uma garota saiu na rua. Ela não tinha mais de 16 anos, estava descalça, com o cabelo preso numa trança única. Carregava apenas um regador de lata barato, cujas rosas pintadas estavam lascadas, virando metal bruto. Borba congelou. Erguendo o punho, os rifles dispararam para cima. Afastem-se, ele gritou, enquanto os amplificadores em sua máscara tornavam a ordem mecânica. A menina inclinou a cabeça como se estivesse analisando uma língua estrangeira. Então, fez algo incompreensível. Ajoelhou-se, desatarrachou a tampa da lata e despejou um fio d'água no asfalto rachado. Naquele instante, todas as sombras ao seu redor pareceram ondular. Os olhos de Borba se voltaram para os telhados. Tarde demais. Das janelas acima, sacos se abriram, liberando uma cascata brilhante de tillandsias que refletiam a luz das tochas como estilhaços forjados de estrelas. As plantas aéreas giravam, famintas, suas escamas já sugando partículas da névoa química. Em segundos, as tochas se apagaram enquanto o oxigênio desaparecia em um turbilhão exuberante. Antes que Borba pudesse gritar, as saídas de ar sob a rua exalaram uma névoa cor de jade. A ótica dos drones emitiu alertas vermelhos, os conjuntos de mira foram desativados. Soldados arrancaram os óculos de proteção defeituosos apenas para descobrir o mundo reduzido a um borrão venenoso. Então o próprio chão se contraiu. Lucas acionou as bombas capilares a plena capacidade, inundando o subsolo desidratado com o escoamento fluvial canalizado de 4 quilômetros ao norte. O lastro, antes esfarelado, inchou e depois se liquefez, engolindo as rodas da carroça. Tambores desfolhantes tombaram, espalhando toxina âmbar nas botas cujas solas se dissolviam em segundos, fundindo o couro à carne. Gritos conflitavam com o chiado das cabeças de tocha neutralizadas. A menina, uma mensageira órfã conhecida na cela como Beija, recuou para uma porta e desapareceu. Theo emergiu através de uma grade de manutenção, com o coração aos pulos.
Vera emergiu pela avenida e disparou 2 tiros de advertência para o ar, puro teatro de operações, para expulsar os sobreviventes. A brigada rompeu a formação, alguns mancando, outros rastejando, todos uivando em retirada. Tilancia se agarrou a eles como confete vivo, uma humilhação que carregariam até que chamas ou solventes descascassem as folhas. A chuva começou assim que os últimos disparos de fuzil se dissiparam. Gotas grandes e quentes achataram as poças químicas, transformando-as em inofensivas ilhas âmbar. Acima do boulevard, varandas se encheram de rostos. Cidadãos que haviam passado 8 anos se encolhendo a cada ruído agora se inclinavam para frente para testemunhar um milagre da cor da clorofila. Theo levantou a máscara e provou petrichor. Pela primeira vez desde que as sereias morreram, o ar de Teresina não continha nenhum resquício de rendição. Celebração não era um instinto do qual se lembravam bem, mas naquela noite os túneis vibravam com uma alegria cautelosa. Bia dedilhou um cavaquinho recuperado, cujas cordas faltantes ela havia substituído por fio de cobre. Ana improvisou percussão em latas de gel vazias. Alguém abriu uma garrafa de cachaça do pré-guerra, guardada para um funeral que nunca aconteceu, e a passou adiante, lábios roçando o vidro como peregrinos diante de uma relíquia. Theo sentou-se afastado, encostado numa raiz que perfurara o concreto. Rolou a semente de Lucinda entre o polegar e o indicador. 8 anos no bolso do casaco e ela ainda brilhava com um âmbar translúcido, como se iluminada por dentro por um nascer do sol em miniatura. Sentiu o peso de todos os dias que adiou o plantio, como se temesse que a história pudesse exigir mais dele do que ele poderia entregar. Agora, porém, ele reconhecia que outro adiamento era impossível. O jardim não era mais um santuário, havia se tornado uma linha de frente, e as linhas de frente devoravam a hesitação. Ele encontrou Ana calibrando medidores de vazão de algas. "Preciso de uma câmara de crescimento", disse ele, estendendo a semente. Ela o examinou sob a luz do abajur, franzindo as sobrancelhas. "Seja lá o que for, está vivo. Dá para ouvir o embrião chacoalhando. O que há de especial? Ele nos lembra de um clima mais antigo", disse ele, surpreendendo-se com a certeza. "Precisaremos dessa memória em breve." Ana não pediu explicações. Simplesmente limpou uma prateleira no nicho do laboratório, ajustou a umidade para 93% e colocou a semente sobre uma camada de carvão triturado e argila. "Fale com ela", aconselhou, com um meio sorriso. "Você é fluente em qualquer idioma que eles usem." Theo fechou o armário, a palma da mão pousada no plexiglas quente. Engoliu uma pontada de medo. Histórias, uma vez contadas, obedecem ao seu próprio ritmo. O momento chegou na manhã seguinte na forma de um estranho em uma bandeira branca. Ele caminhava sozinho pela avenida, desarmado, com as palmas das mãos erguidas. Seu uniforme parecia da brigada, mas não tinha nenhuma insígnia, suas botas eram engraxadas, um luxo impossível. Nos portões da estufa, ele parou, esperando. Theo, Vera e Bia o confrontaram, rifles apontados. Além dos ombros do estranho, cidadãos espiavam pelas venezianas rachadas, prendendo a respiração coletivamente. "Sou o coronel Iago Galdino", anunciou. Sua voz carregava a suavidade áspera de alguém acostumado a proferir a morte precedida pela cortesia. "Não falo pela brigada, mas pelo comando aliado provisório de Teresina." Ele fez uma reverência, um gesto que parecia cerimonial até que se percebesse que as juntas permaneciam prontas para se mover. "Nunca ouvi falar disso", disse Vera. Galdino sorriu com a precisão de um cirurgião. "Vai sim. Podemos conversar em algum lugar elegante? Esse teatro convida a intervenção." O olhar de Theo varreu os telhados. "Nenhum atirador, ainda." "Fale aqui", disse ele. "Muito bem." Galdino cruzou as mãos atrás das costas. "Admiramos sua engenhosidade. De verdade. Você demonstrou domínio estratégico sobre terreno, moral e narrativa. Mas seja realista. O teatro botânico não pode resistir ao arsenal que se desloca para o sul de Fortaleza, infantaria mecanizada, termobáricas de cluster, nós de impulso eletromagnético calibrados para apagar redes elétricas. Eles chegarão em 9 dias. Bia soltou um riso trêmulo.
Você espera que a gente se renda porque você consegue pronunciar palavras longas? Esperar? Não. Galdino inclinou a cabeça. Proponho um tratado. Desocupar o jardim. O comando preservará um trecho como monumento histórico. Em troca, sua liderança receberá passagem segura para território neutro. Tel sentiu um silêncio percorrer os espectadores. A esperança de anistia era uma droga, e o medo sempre queria persegui-la. Ele imaginou as mudas se enrolando sob um vidro rico em ultravioleta, os túneis respirando microclimas, a entregadora órfã limpando queimaduras químicas dos pés após a vitória da noite anterior. Sai Agora e a Brigada, ou qualquer outra marca brilhante que ela usasse, transformaria o paraíso em um campo de provas, erguendo estátuas glorificando sua própria contenção. A natureza não assina tratados, disse Tel. Sim, quando se está sem água, respondeu Galdino. Nós controlamos as comportas do rio. Em 3 dias, seu aquífero vai gemer. Em 5, suas mudas virarão pó. Heróis, Coronel Costa, ele usou a patente de Tel sem permissão, torcendo o título como uma faca, só são gloriosos enquanto vivos. As plantas morrem em silêncio. Ele pegou um mapa de papel, desdobrou-o e prendeu-o com a bota. Círculos vermelhos se espalhavam pelos bairros, raios de explosão projetados. Ele deu um passo para trás, com as palmas das mãos abertas, como se a ameaça fosse um objeto inofensivo que ele se arrependia de ter revelado. Tel reconheceu a cartografia do genocídio. Reconheceu também algo mais, a sombra do coronel. O ângulo do sol a colocava exatamente sobre uma fissura que Lucas mapeara 2 meses antes, um sumidouro adormecido aguardando apenas vibração. Tel encontrou o olhar de Galdino. Minha resposta é não. O coronel suspirou, dobrando o mapa. A convicção faz belas lápides. Ele se virou, caminhando pelo mesmo caminho que viera. Tel esperou, com o pulso acelerado. No meio do boulevard, Vera apertou um detonador remoto. A fissura convulsionou, a terra engoliu a sombra. A poeira subiu em forma de geyser e depois se assentou. Galdino havia sumido. O silêncio se manteve por 5 respirações. Cidadãos emergiram, atordoados. Tel não sentiu triunfo, apenas inevitabilidade. Homens como Galdino renasceram como Ambrose a partir de sementes que nem fogo nem inundação conseguem silenciar. Ele se dirigiu à multidão, eles vão cortar o rio. Precisamos cultivar água. Ninguém riu do paradoxo. Em vez disso, Ana deu um passo à frente. Podemos biodestilar a umidade atmosférica se construirmos condensadores suficientes. Vera assentiu. Temos espelhos, sucata de alumínio, tubos. Podemos desmontar todos os telhados, se necessário. Beija, a mensageira, saiu mancando das sombras. E pessoas, acrescentou. Mais do que você pensa. Rostos erguidos, encontrando a luz em vez de se esconderem dela. Começaram naquela tarde, percorrendo os telhados com fileiras de espelhos recuperados, inclinados em direção a cubas revestidas com gel refrescante, forçando o vapor a se acumular em lâminas de vidro que pingavam em cisternas escondidas. Crianças em apartamentos de favelas se voluntariaram com caixas de papelão cheias de molduras rachadas, aposentados doaram colheres antigas que podiam ser transformadas em pétalas reflexivas. A própria cidade se tornou uma máquina de transformar o céu em bebida. Enquanto isso, Tel desceu com Lucas até a capa quebradiça do aquífero. Juntos, perfuraram microfontes com firmeza cirúrgica, injetando esporos de seriporia fibrosa, um fungo projetado décadas antes para tecer fios de sílica através do arenito em colapso, essencialmente unindo rochas. Os esporos mastigariam as falhas, excretando uma rede que tanto armazenava umidade quanto a canalizava para cima por capilaridade. Se funcionasse, o subsolo de Teresina pulsaria como 1000 corações escondidos. Mas a ciência por si só não conseguia superar uma coluna blindada. A oposição exigia sabotagem. Vera liderou equipes noturnas ao longo das linhas ferroviárias, untando os trilhos com resina colhida da primeira leva de mudas de Tel, uma resina cuja expansão sob o calor deslocou dormentes de aço e descarrilou comboios.
Bia gravou transmissões fantasmas que atraíram drones de suprimentos da brigada para redes tecidas com trepadeiras de filamento de carbono. Nilo e outras crianças de rua, ágeis demais para serem detectadas pelas patrulhas, substituíram cartazes de propaganda por panfletos desenhados à mão, cipós estrangulando tanques, girassóis ricocheteando balas. Mesmo assim, os relatos se infiltravam, a coluna Fortaleza avançava a 40 km por dia. 9 dias diminuíram para 5, depois para 3. Ogivas termobáricas foram vistas carregadas em plataformas. Nodos de pulso eletromagnético instalaram em testes, fritando baterias de carros até Sobral. O inimigo pretendia cauterizar a resistência com um único sopro superaquecido. No segundo amanhecer da contagem regressiva, Ana irrompeu na área de trabalho de Theo, com os olhos arregalados. Está germinando. Ele a seguiu até a câmara de crescimento. A semente âmbar de Lucinda havia se rompido ao longo de uma fenda fina como um cílio, revelando um broto luminescente como água da lua. Os cotilédones se desdobraram com uma velocidade indecente, exalando um leve zumbido elétrico. Theo inalou um aroma que não conseguia identificar, metade sândalo, metade chuva sobre cobre. Ana usou um espectrômetro. Análogo de clorofila fora de série. Está fazendo fotossíntese em infravermelho. O peito de Theo se encheu de admiração. Ele pode consumir calor. O olhar de Ana se voltou para ele. Theo, se pudéssemos escalar isso, esses termobáricos dependem da rápida expansão do oxigênio atmosférico. Uma cobertura dessas poderia impedir a detonação. Ou bebo fogo depois. Ele sentiu a convicção calcificar-se nos ossos. Nós plantamos esta noite. Plantar exigia um teatro sagrado. À meia-noite, a cidade se reuniu nas ruínas da estufa, com lanternas protegidas por vidros laminados. Theo carregava a muda aninhada nas palmas das mãos, com as raízes envoltas em um globo de gel micelial que pulsava como um batimento cardíaco. Bia cantarolava um zumbido baixo. Vera vigiava, o rifle em punho, mas em silêncio. Eles escolheram o ponto central do conservatório, onde outrora se erguia um antigo pau-rosa antes que as chamas o reduzissem a cinzas aromáticas. Theo ajoelhou-se, afastando os detritos até que a terra aparecesse. Colocou a muda. Ela brilhou, lançando glifos de luz verde sobre rostos circunspectos. Ele sussurrou a única bênção que conhecia: escreva algo com isto. À medida que as raízes tocavam a terra, uma onda de luz percorreu os canteiros, iluminando as folhas com veios prateados. O conservatório respirava, uma exalação audível, e as videiras disparavam para o alto, entrelaçando-se nas estruturas quebradas da cúpula, entrelaçando fragmentos de vidro em treliças que refletiam o luar em jardins fractais em cada parede. As pessoas ofegavam, algumas choravam. Theo observava veias se estenderem além das paredes do conservatório, raízes sondando fissuras, caules se enrolando em postes de luz como serpentes curiosas. A planta estava reescrevendo a arquitetura, transformando ruínas em treliças. Ana olhou para o sensor, com a voz trêmula. Está acelerando o metabolismo sem previsão de platô. Criamos um dissipador térmico. Vera apontou para o norte. No horizonte, um brilho alaranjado opaco marcava a coluna que avançava. Mesmo àquela distância, o céu tinha um gosto metálico. Theo se levantou. Então vamos alimentá-lo. O último dia floresceu amarelo enxofre com poeira soprada à frente dos degraus blindados. Cidadãos se moviam com feroz serenidade, ajustando os ângulos dos espelhos, desenrolando fibras fúngicas até o último centímetro. Crianças empoleiradas nas sacadas espalhavam sementes de raiz vermelha nas entradas, uma honra agora, um símbolo de resistência. Cada telhado fervilhava de condensadores, cada beco murmurava com água escorrendo para aquedutos improvisados. Pouco depois do meio-dia, a linha do horizonte cintilava com miragens de calor que se transformavam em placas de blindagem reluzentes e suportes de mísseis. No centro delas, 2 caminhões de transporte termobáricos se arrastavam, cada ogiva tarracada como uma baleia, com cones nas ogivas ostentando runas de perigo que pareciam caveiras sorridentes. Um alto-falante soou. Evacuem o bairro imediatamente. Último aviso. Ninguém se moveu. Os porta-aviões pararam a 500 metros do conservatório.
Engenheiros desdobraram os braços de lançamento, calibrando ângulos. Theo estava no topo do ápice esquelético da cúpula, o vento puxando seu casaco. Ao redor dele, a nova videira, já batizada de Lucinda por murmúrios unânimes, havia se entrelaçado em uma espiral viva, com as folhas tremendo de apetite contido. Distância? Perguntou Vera de um posto de atirador. 480 e fechando, respondeu Theo. Dê a palavra. Ele esperou até que os braços de lançamento travassem. Línguas de fogo irrompiam sob as ogivas, o propelente lançando cilindros de aço para o alto. Projéteis gêmeos rugiam acima, com o objetivo de sugar pulmões de corpos, estilhaçar ouvidos e incendiar pedras com combustível em suspensão. Theo sussurrou. Agora. Do ápice da torre, estilhaçou-se uma rede de gavinhas bioluminescentes, rápidas demais para serem seguidas, uma malha de filamentos vivos arqueando-se para cima. Elas encontraram as ogivas em ascensão como uma pupila engolindo luz. O impacto não produziu som requer diferença de pressão, e Lucinda bebia pressão como vinho tinto. As ogivas desapareceram em um casulo de translucidez verde. Lá dentro, um gel incendiário tentava queimar, a videira sugava calor, exalando vapor com aroma de chuva. Quando o casulo se abriu e caiu em pétalas, nada restou além de duas cascas opacas, sufocadas. A coluna vacilou. A confusão se espalhou, rádios cuspiram caos. Então a videira prosseguiu seu ataque. Gavinhas se entrelaçaram em esteiras de lagarta, travaram rodas motrizes, romperam sistemas hidráulicos. Sementes de raiz carmesim explodiram em farpas fractais, enroscando tornozelos. O caule principal de Lucinda engrossou, atravessando o pavimento rachado, erguendo um tanque em seu flanco como um brinquedo de papelão. Cidadãos emergiram de seus esconderijos, armados não com rifles, mas com vergalhões e baldes de gel nutritivo que jogavam em superfícies blindadas. O gel espumava, alimentando o crescimento das videiras, que perfuravam entradas de ar, entupiam escapamentos e descascavam aço como frutas. Theo sentiu a cidade despertar. Arcos de concreto brotaram musgo, buracos de bala deram origem a folhas de samambaia, sarjetas transbordaram flores. Soldados, homens e mulheres doutrinados a temer apenas ordens, atiraram armas, fugiram ou simplesmente observaram enquanto o mundo urbano que pretendiam escravizar devorava suas certezas, uma folha de cada vez. O coronel Galdino não reapareceu. Alguns disseram ter ouvido metal rangendo sob o boulevard, onde buracos sussurravam, outros afirmaram que uma trepadeira em forma de laço pendia de um poste enferrujado há anos. A guerra gera histórias mais rápido do que estatísticas. Ao anoitecer, os motores silenciavam. Incêndios se extinguiam, fumaça era cortada em tiras por tilancias ávidas por carbono. A chuva chegava, suave, contínua, do tipo que resolve discussões. Encheu cisternas, deslizou por canais de fungos, infiltrou-se em reservatórios subterrâneos onde teias de seriporia brilhavam pálidas contra a escuridão. Theo estava parado na soleira da estufa, observando crianças perseguirem folhas luminescentes que flutuavam como vagalumes. Vera se juntou a ele, com um rifle frouxo ao lado do corpo. Acabou, ela perguntou. Por hoje, disse ele. Amanhã o mundo acorda e se pergunta como Teresina reescreveu as regras. Ela o cutucou, com um meio sorriso. Então, vamos redigir um programa. Ana se aproximou com um sensor. Você devia ver estes números. Lucinda está captando infravermelho de um raio de 2 quilômetros. Ela está recompondo o microclima. Dê a ela um mês e teremos orvalho todo amanhecer. Theo olhou para a videira, sua folhagem mais alta roçando o céu esfarrapado de nuvens, e sentiu um silêncio interior como uma prece atendida. Em algum lugar abaixo de seus pensamentos, ouviu a voz de Dona Lucinda. Toda planta conta uma história. Algumas criam raízes para o amanhã. Pensou na guerra mais ampla além de Teresina, nos continentes chamuscados por líderes que nunca aprenderam a se ajoelhar na terra. Pensou em sementes à espera em cofres, bolsos e memórias. A cidade era um começo, não um epílogo. A noite caiu. Estrelas surgiram, refratadas através de vidros recém-consertados, cada uma refletida em gotas trêmulas nas folhas. Theo sussurrou para a videira, para a cidade,
para qualquer um que estivesse ouvindo, ainda não terminamos. Ao amanhecer após a tempestade de cipós, Teresina exalava o cheiro das lendas quando ainda estão quentes, seiva e ozônio, ferrugem e calcário úmido, o leve aroma elétrico de invenções que ninguém imaginara ontem. Cada sarjeta borbulhava, cada cano de esgoto pingava, o coração da cidade se tornará audível, uma pulsação escondida por anos sob o fogo de artilharia, agora martelando a céu aberto. As pessoas acordavam e encontravam musgo onde antes havia buracos de bala, sarjetas trançadas com tilancias como louros costurados às pressas, e acima de tudo, a coroa verde de Lucinda balançando como se regesse uma orquestra de nuvens. No entanto, vitórias atraem cartógrafos da ruína. 200 quilômetros ao norte, em um bunker de comando camuflado herdado de um consórcio petrolífero, o general Archer Matila, da coalizão ocidental, observava as transmissões via satélite se transformarem em estática. A anulação termobárica de Teresina havia atordoado todos os analistas, um bolsão urbano, descartado como garantia, havia engolido um golpe milionário e cuspido buquês. A tarefa de Matila era cirúrgica, impedir a replicação daquele milagre em qualquer lugar onde a coalizão buscasse influência. Ele convocou a Operativa 8, uma mulher cujo nome verdadeiro havia sido entregue à criptografia no dia em que se voluntariou para se tornar um mito. Suas ordens: identificar a planta, transformar seu genoma em uma arma e, em seguida, apagar a fonte. A Agente 8 colocou o respirador, com a voz monótona. Quanto tempo até eles forçarem o referendo de cessar-fogo? Matila cerrou os dentes. 48 horas. Se Teresina se tornar uma prova de conceito, os parlamentos vão falir. Tragam-me algo que eu possa queimar as dúvidas deles antes que o voto soe em seus ouvidos. Theo não sabia que os satélites estavam morrendo acima dele, apenas que o céu parecia mais limpo, as estrelas mais nítidas, a Via Láctea como sal derramado sobre veludo. Ele estava sentado em cima de um velho poste de câmera de trânsito que Lucinda havia revestido com trepadeiras com textura de casca até que se assemelhasse a uma palmeira teimosa demais para verificar sua própria certidão de nascimento. Abaixo, Beija e Nilo pintavam mais panfletos, crianças com chapéus de papel regando arranha-céus, raízes perfurando cascos de drones como uma caligrafia divina. Ana se juntou a ele, carregando um espectroscópio portátil que zumbia como um bebê dragão. Lucinda ainda está escalando. Ela está armazenando mais joules do que uma usina solar e irradiando-os em comprimentos de onda que as plantas não deveriam ver. Ela apontou o medidor para cima. A cobertura está criando uma microionosfera. Zonas mortas de rádio para drones hostis, largura de banda livre para nós. Theo respirou à noite. Então ela é um escudo e um megafone. E talvez uma fábrica de sementes. Ana apontou para uma vagem que se expandia ao longo do caule principal, com 0,5 metro de comprimento, um prateado cintilante. Ela amadureceu em 30 horas. Se cair antes de sequenciarmos o genoma dela, teremos centenas de plantas filhas evoluindo na natureza. Ótimo, disse Theo, suave e feroz. Ele sentiu a gravidade se inclinar, um futuro puxava pela gola. Que o mundo os herde antes que mais generais herdem o mundo. O enviado do general chegou em comboio humanitário ao meio-dia, 6 caminhões pintados de branco, com os motores gaguejando como a culpa gagueja por trás do sorriso de um padre. Carregavam caixas com a inscrição de socorro médico, suas cartas estampadas em 17 idiomas para câmeras de televisão que jamais chegariam. Vera inspecionou os manifestos: gaze, antibióticos, sal iodado, comprimidos para purificação de água, e os deixou passar. As pessoas faziam fila para receber frascos e bandagens, o comboio avançava lentamente como uma serpente derramando generosidade de peles alugadas. Dentro do terceiro caminhão, a operadora 8 agachou-se atrás de uma parede falsa de anteparo. Ela observou através de uma fenda de fibra ótica os tentáculos de Lucinda se entrelaçando acima de sua cabeça. Um tremor de admiração percorreu seu treinamento, mas a admiração era um reagente que ela aprenderá a precipitar e descartar. Ela inalou, ajustando o recipiente de nanite preso sob suas costelas, 100 ml de poeira programável projetada para imitar esporos de fungos, sequestrar paredes celulares, reescrever DNA e então se degradar antes que qualquer luz forense pudesse captá-los.
Quando o caminhão parou na praça central, ela deslizou para fora de seu esconderijo, misturando-se aos voluntários que descarregavam suprimentos. Seu disfarce, doutora Saskia Vel, epidemiologista. Seu amortecedor, registros de vacinação falsificados para sobreviver a qualquer suspeita retiniana. Ela sorriu quando Bia lhe ofereceu água. Ela refletiu gratidão quando Beija lhe entregou um pedaço de casca de videira como amuleto da sorte. Ela memorizou o ritmo de suas vozes, inserindo-as no livro de registros de coisas que ela poderia precisar revelar. A noite se acumulava atrás das nuvens quando a Agente 8 encontrou sua brecha. Ana havia convidado voluntários médicos para os laboratórios de algas para orientação. Sob lâmpadas zumbindo, frascos brilhavam em turquesa, projetando padrões marinhos nos rostos de todos. Theo estava parado ao fundo, braços cruzados, meio ouvindo, meio procurando por algo desafinado. Há rumores de aumento de escorbuto na zona sul, explicou Ana, distribuindo frascos. Essas cepas de algas fornecem vitamina C em microdoses. Misture com água de cisterna no telhado, na proporção de 1 gota por litro. A operativa 8 ergueu um frasco, examinando a suspensão. Elegante, disse ela. Me lembra uma cultura antártica que usávamos para alimentar os mineiros. Eles conseguem escalar. Com luz do sol e amor, tudo se adapta, respondeu Ana, sorrindo o sorriso de quem construiu catedrais sob artilharia. Venha visitar os conveses condensadores depois do turno, poderíamos usar os racks antárticos. O Agente 8 assentiu. Seria uma honra. Theo observou os dedos da recém-chegada, firmes, com um padrão caloso, mais cirúrgico do que laborioso. Seu sotaque oscilava entre 2 continentes quando ela disse honrada. Ele arquivou os dados onde a suspeita cria musgo, mas ainda não dentes. Meia-noite, a cidade dormia em incrementos de confiança. A Agente 8 desatarrachou os parafusos da grade de ventilação do lado de fora da câmara principal de brotos. Lá dentro, a umidade brilhava na anatomia imponente de Lucinda, vagens prateadas tremiam em caules que engordavam a cada minuto. A agente sacou o recipiente de nanite, ajustou a válvula de dispersão para aerossol de 10 microns. Ela sussurrou o código de desbloqueio, sílabas de uma língua morta ensinadas a agentes de campo para separar a consciência da obediência, e se preparou para inundar a câmara. Ela não ouviu Theo se aproximar. Ele havia seguido o cheiro, seiva de videira agitada por mãos sem luvas, uma nota tão tênue que só alguém que dormia perto de plantas conseguia sentir. Ele vislumbrou o cilindro prateado na palma da mão dela e sentiu o medo se cristalizar. Inversão de marcha. A Agente 8 girou lentamente, erguendo as palmas vazias. O recipiente pendia de seu pulso esquerdo por uma alça. Mal entendido, ela perguntou, com a voz calma. Theo apontou a lanterna. A luz escaldou seus olhos, ela não se mexeu. Diga seu nome. Saskia Vel, ela disse. Errado. Theo deu um passo à frente. Suas botas têm entalhes de polímero para silenciar as vibrações dos batimentos cardíacos contra o radar terrestre, problema militar. O filtro do seu respirador é codificado para a contenção de nanites, não de patógenos. Você está aqui para matar alguma coisa. O Agente 8 suspirou. Estou aqui para trocar uma morte por muitas evitadas. A aritmética de sempre. Theo estendeu a mão para o comunicador. Ela reagiu, um polegar estalou. O cilindro sibilou, a válvula entreaberta. Ele investiu, jogando-o para o lado. Vapor subiu em pluma, mas o deslocamento sugou para fora da grade aberta antes de tocar qualquer tecido vegetal. O Agente 8 se abaixou, varrendo as pernas, um movimento fluido como a gramática. Ele caiu, batendo o ombro na argila. Ela correu em direção à saída. Alarmes disparados, os sensores de movimento de Ana detectaram anormalidades no fluxo de ar. Persianas metálicas fecharam-se sobre dutos. A operadora 8 desviou o foco, subindo por uma treliça de trepadeiras em direção a uma clarabóia. Lucinda reagiu, as trepadeiras se remodelaram, fechando-se, tentando embalar o intruso em vez de soltá-lo. Ela sacou uma lâmina de cerâmica, cortando cordas verdes que sangravam seiva branca e luminosa. Theo correu atrás de um suporte de aço.
Pare! Ela está sentindo você como um patógeno. Se você forçar uma resposta, vai ativar a química de defesa dela. A Operativa 8 arrancou uma haste, voou pela abertura da claraboia que estava sendo consertada e pousou na borda da cúpula externa. O vento uivava. Ela correu ao longo dos cacos de vidro fundidos pelos açúcares secretos de Lucinda, rumo a um mastro de comunicações onde um giroscópio parapente aguardava como um abutre dobrado. Lá embaixo, Vera e Bia disparavam pelas escadas de serviço. Holofotes brilhavam. Sirenes cortavam a escuridão. Theo surgiu pela claraboia. A curvatura da cúpula oferecia um caminho. Ele correu, as botas derrapando no orvalho, o coração batendo forte com a repentina percepção de que cada passo decidiria se a história se tornaria selvagem ou fértil. O Operador 8 alcançou o mastro e prendeu o cinto ao planador. Escutem, Theo gritou por cima do vento. Vocês viram o que construímos. Podemos compartilhar, oferecer sementes, não ameaças. A Agente 8 travou os óculos. Milagres são políticos se apenas uma cidade os realizar. Ela puxou o gatilho. O planador pegou uma rajada, e a velame inflou, translúcida como asas de libélula. Ela saltou. Theo mergulhou, agarrando uma corda de elevação. O planador balançou, arrastando os dois para o ar livre. Eles balançaram acima dos telhados, a torre de Lucinda recuando. O aperto de Theo queimava. O Operador 8 estendeu a lâmina para cortar a corda, ele a enrolou no antebraço, gritando, "Me corte e você perde seus dados." Ela fez uma pausa, os olhos se estreitaram. Explique. Você precisa do genoma da Lucinda, não é? Eu memorizei as sequências dos primeiros durante o sequenciamento. Se me matar, você não vai conseguir nada antes do referendo. Ela deu uma risada raivosa. Você não vai trair sua cidade. Vou compartilhá-lo livremente, disse ele, com os pulmões ardendo no ar frio. Mas deve permanecer livre. Domínio público, instantaneamente em todos os lugares. Sem cofre de laboratório, sem patentes de armas. Caso contrário, o milagre morre em gaiolas e voltamos às bombas. Ele viu o caleidoscópio de luzes da cidade abaixo deles, uma constelação se redesenhando a cada segundo. Eu lhe darei o código. Com uma condição, transmiti-lo sem criptografia assim que pousarmos. Um silêncio se estendeu, tênue como o tecido da asa. A Operadora 8 ajustou o controle, testando opções. O solo se aproximava rapidamente, eles deixariam o perímetro em 20 segundos. Sirenes os seguiam, vozes de formigas contra o vento. Eu acredito em você, disse ela. Então, cortou a própria corda do arnês, caindo para trás em queda livre. Theo a encarou, ela havia sacrificado sua certeza pela velocidade de escape. Ele se agarrou ao planador remanescente, lutou contra a sustentação distorcida e encontrou um equilíbrio irregular. Abaixo, o Operador 8 abriu um paraquedas compacto, flutuando em direção à margem do rio, onde um skimmer furtivo aguardava. Theo praguejou. Não conseguia perseguir e salvar a planta. Inclinou o planador de volta para o domo, rezando para que o vento cruzado continuasse. A Operativa 8 pousou ao lado do skimmer. Ela abriu a escotilha de armazenamento para um recipiente secundário de nanites, plano B, soltar no rio, deixar a correnteza levar a morte para a entrada de água da cidade. Ela hesitou. A negociação ainda ecoava em seu sangue, um genoma para os comuns. Um milagre aberto poderia desestabilizar guerras com mais elegância do que um silenciado? Seu treinamento gritava não, sua humanidade sussurrava talvez. Trovões rugiram. Ela olhou o rio acima, a frente de tempestade lançava flashes estroboscópicos sobre as silhuetas da selva. Se ela se posicionasse agora, a chuva diluiria a carga útil, impossibilitando a análise. Ela digitou o comunicador, objetivo comprometido. Retornando com informações parciais. Solicitar corredor de extração. Estática respondida, a ionosfera de Lucinda está bloqueando os sinais da coalizão. O milagre já havia começado a se espalhar. A Agente 8 olhou para a vasilha, depois para o rio e depois de volta para a cidade iluminada por videiras,
cujo brilho pulsava como uma estrela recém-nascida. Pensou no latido da sorte de Beija, ainda em seu bolso. Pensou na oferta de Theo, um mundo onde segredos eram jardins em vez de fortalezas. Ela jogou o cilindro no compartimento do skimmer, fechou-o com força e ligou o motor da embarcação, apontado para o sul, para longe das linhas da coalizão, em direção a um território sem fronteiras. O rio aceitou seu rastro sem julgamento. Theo colidiu com a cobertura superior da cúpula. Lucindo segurou, as videiras amortecendo o impacto, baixando-o ao solo como um gatinho repreendido. Ele mancou até a câmara de germinação, onde Ana, Vera e meia dúzia de voluntários isolaram a nuvem parcial de nanites em capelas a vácuo. Os sensores brilharam em âmbar. Exposição mínima, relatou Ana. Sem invasão celular. Vamos incorporar íons de prata para desnaturar o restante. Theo suspirou. A agente escapou. Mas ela saiu sem nada além de conversar. Isso pode ser tudo, disse Vera. Interceptações de rádio mostram satélites da coalizão caindo em nossas coordenadas. A cobertura iônica de Lucinda está codificando comunicações militares no mundo todo. Bia entrou de repente, agitando uma folha impressa. Picos de sinal. Alguém de fora da nossa rede está transmitindo sequências genômicas de banda baixa, comprimidas demais para abrir ainda, mas com repetição global. Theo desabou, com o coração aos pulos. O agente 8 havia publicado o código. Ana ergueu as sobrancelhas. Se essa é a sequência da Lucinda, todos os laboratórios da Terra acabaram de receber as chaves do Reino Verde. Chaves só importam para quem está disposto a abrir portas, disse Theo. Ele imaginou cientistas em bunkers escaneando dados, executivos corporativos redigindo pedidos de patentes, insurgentes debatendo se videiras seriam melhores barricadas do que balas. O futuro se espalhara como sementes em um vendaval, nenhum guardião conseguia se lembrar delas. O referendo foi convocado 46 horas depois, em uma assembleia virtual com a presença de diplomatas reunidos em embaixadas à luz de velas, com seus servidores fritos por anomalias geomagnéticas geradas pelo halo celeste de Lucinda. Em telas piscantes, os delegados assistiam a imagens de trepadeiras sufocando termobáricos, de crianças bebendo água de condensador e de um pergaminho de genoma percorrendo as linhas de transmissão. A votação para suspender as hostilidades foi aprovada por 119 a 14. Os tratados exigiam que enviados de verificação visitassem Teresina para observar o fenômeno das plantas. A guerra foi interrompida, não pelo esgotamento das armas, mas pela revelação de que as armas poderiam em breve se tornar tão obsoletas quanto o sílex. A paz, ainda que provisória, revelou antigas fraturas dentro da cidade. Cooperativas de água discutiam com guildas de espelhos sobre cotas de compartilhamento de orvalho. Artistas de rua queriam menos patrulhas militares, as patrulhas se sentiam nuas sem rifles. Theo presidia assembleias no conservatório transformado em fórum, lembrando a todos que a videira não obedecia a discursos, ela media fé na cobertura morta, não em microfones. A própria Lucinda continuou a surpreender. Vagens explodiam todas as noites, espalhando sementes macias que flutuavam em correntes de ar, buscando edifícios com a mesma avidez que o solo. Onde pousavam, criavam raízes em rachaduras, remendando argamassa, exalando microclimas que faziam germinar sementes adormecidas de espécies comuns. Paredes brotavam coentro, calhas pendiam morangos. O design urbano se rendeu à improvisação hortícola. Ana e Lucas mapearam padrões de crescimento, identificando uma geometria oculta, uma espiral logarítmica irradiando da semente original, com seus braços alinhados com antigas linhas lei, rumores de xamãs pré-coloniais. Seja mito ou matemática, Lucinda respeitava cartografias perdidas no asfalto. Theo ouvia a cidade à noite e sentia aquelas linhas zumbindo sob seus pés. 6 semanas após o ataque fracassado com nanites, o primeiro enviado de verificação aterrissou, um rotor basculante anfíbio adornado com a insígnia do Secretariado do Armistício Unido, que representava um globo despedaçado. Entre eles, agrônomos, arquivistas climáticos e um neurobotânico cujo olho esquerdo era uma tomada de câmera. Desembarcaram em uma umidade que cheirava a promessas ultrapassadas. Theo os recebeu descalços, com as unhas sujas. Os protocolos exigiam ternos,
mas ele decidirá se assemelhar mais ao chão do que ao governo. Ele os guiou pela estufa, agora repleta de frutas tão vibrantes que pareciam derretidas. Crianças corriam entre troncos reconectados com cipós condutores que alimentavam lanternas no teto. A neurobotânica, doutora Helena Paz, tocou um nó de videira e engasgou. Isto não é uma mera planta. Está distribuindo moléculas sinalizadoras que imitam neurotransmissores, análogos de serotonina em aerossol. A cidade inteira respirando um antidepressivo sutil. Explica por que as discussões terminam mais rápido ultimamente, disse Theo. Paz ajoelhou-se e colocou adesivos neuroreceptivos na casca. Podemos estar dentro de um sistema nervoso vivo. Theo observou as folhas de Lucinda farfalharem. Imaginou se a videira sentia orgulho, curiosidade ou simplesmente o imperativo pulsante de crescer. Lembrou-se da máxima de Dona Lucinda: as histórias escolhem seus contadores. Talvez a planta tivesse escolhido uma cidade com fendas suficientes para deixar a luz entrar. Naquela noite, os enviados jantaram em terraços enquanto os lustres de tilancia brilhavam. As discussões variaram de reparações a bancos de sementes de código aberto e a personalidade jurídica das supraplantas. Paz dirigiu-se a Theo em particular: se o genoma permanecer aberto, os militares continuarão buscando a militarização. Precisamos de governança. A governança começa com a tutela, disse Theo. Estamos formando um conselho de guardiões, cientistas, fazendeiros, poetas, qualquer pessoa em quem Lucinda confie. Não para possuí-la, mas para ouvi-la. Paz sorriu, meio cética, meio reverente. Eu gostaria de uma cadeira naquela mesa. Do outro lado do rio, em uma casa de fazenda que sobrevivera a um bombardeio porque ninguém se importava em desperdiçar um míssil com nostalgia, a Operativa 8 estava sentada diante de um transceptor de rádio enferrujado. Ela não estava transmitindo atualizações para ninguém, canais da coalizão desligados, ordens de extração silenciadas. Ela cortou fios, sintonizou frequências, captou fragmentos de noticiários, cessar-fogo, genoma aberto, realinhamento econômico. Ouviu sua própria deserção ser rebatizada como denúncia heroica. Ela riu, um som estranho em sua língua. Ela abriu um cofre e retirou o último recipiente de nanites. Uma relíquia agora, uma espada em um mundo que cortejava arados. Ela considerou enviá-lo para Teresina como prova de boa-fé. Mas a boa-fé deve viajar leve. Em vez disso, ela o carregou para fora, desrosqueou a tampa e despejou os nanites no solo saturado pelos condensadores a montante. Uma brisa levantou a poeira, dissipando a ameaça em irrelevância. Ela esmagou o cilindro vazio com a bota e observou as formigas investigando. Talvez elas incorporassem a memória do metal à sua arquitetura, construindo corredores resilientes. Transformar a traição em abrigo parecia apropriado. Ela partiu a pé em direção ao brilho distante do céu iluminado pelas videiras, uma peregrina à cidade que ela tentou extinguir. Semanas se transformaram em uma primavera desajeitada. As sementes de Lucinda germinaram por todo o continente, levadas pelos ventos alísios, pegando carona em punhos de casacos de diplomatas. Surgiram relatos de trepadeiras rachando muros de prisões em Recife, resfriando cinturões de poluição atmosférica sobre Bogotá, tecendo tendas de refugiados em domos à prova de intempéries nos arredores de Caracas. Governos debateram a contenção, cidadãos organizaram bloqueios verdes, entoando raízes mais alto que sirenes em dezenas de idiomas. Theo viajou com uma pequena delegação por trechos ferroviários que a videira tornará intransitáveis para tanques, mas agradáveis para bicicletas. Em cada parada, ele ministrava workshops, como enxertar as mudas de Lucinda na flora nativa sem dominação ecológica, como traduzir seus códigos de umidade em padrões de irrigação, como ouvir. Ele carregava um pingente cultivado a partir da casca da semente original, um lembrete de que até milagres deixam cascas. Nilo insistiu em participar, agora com 15 anos e cheio de arrogância. Documentou tudo com uma câmera de corda, sem necessidade de pilhas, com um filme doado por um fotojornalista que dizia que a memória deveria ser tangível. Beija se concentrou em ensinar crianças a fazer papel impregnado com esporos de musgo. Quando o papel era compostado, letras brotavam pequenos poemas.
Ana permaneceu em Teresina, supervisionando uma nova cooperativa de pesquisa que integrava a fotossíntese infravermelha de Lucinda com painéis de algas em telhados. Ela planejava reverter zonas de desertificação exportando matrizes de orvalho condensado. Alguns chamavam isso de sky farming, ela preferia a expressão recuperação da evaporação. Vera presidiu o Conselho de Guardiões, negociando com antigas células da brigada que queriam anistia em troca de trabalho, construindo aquedutos de micélio fúngico e consertando estradas com asfalto reforçado com raízes. Ela os obrigou a plantar árvores para cada bala disparada, ela disse que a redenção precisava de âncoras mensuráveis. Mas histórias, assim como climas, carregam pontos de inflexão. E em algum lugar nos escombros de Brasília, um think tank financiado por remanescentes de oligarcas elaborou um relatório, Biohegemonia e a Ameaça do Terror Verde. Sua tese, a disseminação desenfreada de organismos da classe Lucinda poderia paralisar a indústria, dissolver fronteiras e fortalecer insurgências. Trechos vazados chegaram a Teresina, gerando debate: seriam guardiões ou vetores de contágio? A esperança poderia se transformar em arrogância? Theo voltou para casa e encontrou uma pichação em um viaduto, Lucinda ou nada. O absolutismo, mesmo em verde, o arrepiou. Dirigiu-se a uma praça de jovens animados. Raízes podem rachar pedras, mas não podem substituir a memória das pedras. Precisamos de ambas. Alguns ouviram, outros franziram a testa. Revoluções geram impaciência mais rápido do que frutas. Ana o puxou de lado após o discurso, com o rosto contraído. Dados de satélite mostram a cobertura iônica de Lucinda afetando o equilíbrio eletromagnético da Terra. Auroras florescendo sobre latitudes equatoriais, pássaros migratórios mudando de direção. Ela pode estar escalando além da intenção. Theo olhou para a torre da videira, agora roçando os ventos troposféricos, as folhas tremulando com o fogo de Santelmo. O que você está dizendo? Que milagres têm custos de manutenção. Precisamos de um mostrador, não apenas de um motor. Theo sentiu o vento chicotear suas bochechas como se fossem sementes de pinheiro. Lucinda lhes dera uma ferramenta, agora, a ferramenta ameaçava se tornar geografia. Ele se lembrou da última lição de Dona Lucinda, que ele era jovem demais para compreender: cura não é crescimento infinito, é equilíbrio recuperado. Naquela noite, Lucinda floresceu pela primeira vez. Pétalas enormes se abriram, cada uma brilhando por dentro, pintando a cidade com um tom de jade neon. O aroma inundou as ruas, um composto ao mesmo tempo doce e pedregoso, prometendo aventura. Pessoas saíram das casas, olhando para cima enquanto vagalumes orbitavam a flor como satélites devotos. Na praça, Theo pressionou a mão contra o tronco. Sentiu pulsações não apenas para cima, mas também para dentro, como se as raízes tivessem encontrado algo enterrado e estivessem conferindo verdades. Lembrou-se dos sumidouros, do aquífero, das teias de fungos, um labirinto de novos órgãos sob seus pés. A planta não estava apenas usando a cidade, estava se integrando, reescrevendo o tecido urbano em bioma, tecendo design humano em escrita primordial. A agente 8 chegou, com passos abafados pelo musgo. Ela ficou ao lado dele, sem dizer nada. Em seus olhos, ele não viu arrependimento nem missão, apenas curiosidade. Talvez tenhamos que podar um deus, ela disse gentilmente. Theo assentiu, lágrimas que ele nem sabia que estavam se formando. Ou aprenda a crescer ao lado de uma sem se afogar na sombra. Enquanto as pétalas brilhavam, Ana convocou um conselho de emergência. Cientistas discutiram limites, poetas os acusaram de medo, agricultores perguntaram sobre os polinizadores das plantações, confusos com o zumbido eletromagnético da floração. Vera propôs o amortecimento parcial da copa, instalar espelhos para refletir o excesso de carga para o céu. Bia sugeriu ensinar a videira a dobrar as folhas ao meio-dia solar, como mãos gigantes de oração devolvendo o sol para outras plantas. As discussões duraram até o amanhecer. Nenhum consenso, apenas a percepção compartilhada de que a administração era mais difícil do que a rebelião. Theo subiu no tronco de Lucinda ao nascer do sol, mais alto do que a segurança permitia. Acima dos fantasmas da poluição, ele observou o horizonte se suavizando, as chaminés silenciosas porque as fábricas não haviam reaberto após a trégua.
Viu vales onde novas videiras brilhavam, fios atravessando continentes. Ele sussurrou: diga-nos como podemos ajudar você a nos ajudar. As folhas da videira brilhavam, captando uma brisa que trazia aromas de florestas por onde ele nunca havia caminhado. Ele sabia que nenhuma voz literal responderia, mas sentia o convite: coevoluir ou perecer alienado. Cidades sempre foram organismos, agora tinham que confessar. Ele desceu, com os músculos tremendo, o propósito cristalizando como orvalho. Eles criariam protocolos de simbiose, diretrizes para curvas de crescimento, limiares eletromagnéticos, corredores de polinização. Ensinariam outras cidades a adotar em vez de explorar. Podariam, enxertariam, ouviriam. E enfrentariam novos adversários, mercadores do medo, barões dos recursos, ideólogos que veneram o verde ou o condenam. Mas os enfrentariam com sementes, dados e a teimosa capacidade de se maravilhar. Theo reuniu-se em conselho no conservatório, com a luz do sol entrecruzando-se através das videiras. Colocou sobre a mesa uma carta em branco. Lucinda nos deu um começo, disse ele. Agora vamos cultivar um pacto. Canetas riscavam. Vozes se elevavam, se sobrepunham, harmonizavam, discutiam. Lá fora, pétalas se dobravam lentamente, a auroras banhando de ouro. No silêncio que se seguiu à primeira frase combinada, Theo ouviu o pulso da cidade se alinhar ao seu. Primeira cláusula do pacto: nenhum milagre pertencerá a um. O pacto era uma muda de sentenças quando a primeira reação surgiu. Um mês após o florescimento noturno de Lucinda, o pacto oligárquico convocou sua própria cúpula nas profundezas da cordilheira da Patagônia. Picos congelados guardavam um bunker onde ex-generais e ex-acionistas se reuniam em torno de uma única questão candente: como vender a descoberta um planeta que se recusa a morrer? A resposta deles foi o Projeto Wright, um mosaico de espelhos orbitais projetado para privar os filhos de Lucinda de luz solar e lançar intensidades letais em qualquer cobertura solar grande o suficiente para interferir nos satélites. Não era uma arma, insistiram eles, apenas um sombreamento preventivo. Os manifestos de lançamento estavam enterrados em orçamentos de satélites meteorológicos, os ladrilhos espelhados subiam como confete prateado, invisíveis para os cidadãos que haviam começado a medir o tempo pela queda de sementes em vez de por trimestres fiscais. Teresina só soube da formação quando a aurora chegou com 1 hora de atraso e de forma torta. As sombras já não se comportavam, as manhãs agora continham um crepúsculo ferido em sua medula. Os condensadores de teto produziam metade do seu orvalho, os lustres de tilancia diminuíam a intensidade. E lá no alto, uma tênue treliça cintilava, a luz do sol cortava a disciplinada obediência. O chamado por luz enraizada. Ana correu os números primeiro, com a voz firme no interfone do conservatório. 15% de atenuação solar em toda a cidade, com tendência para 23. Lucinda pode compensar por um tempo, mas sua prole distal vai estagnar. Estamos observando uma aceleração continental. Theo pressionou as palmas das mãos no chão de casca, onde os capilares das videiras brilhavam como a luz suave das estrelas. Então libertamos o nosso próprio amanhecer, disse ele. O Conselho dos Guardiões se dividiu em forças-tarefa. Spectrum, unidade de Vera para sequestrar antigos radiotelescópios e enviar frequências de luz crescente de volta para a Terra. Flux, Ana e Dra. Helena Paz ensinam a neuromalha de Lucinda a fotossintetizar o luar e o transbordamento auroral. Sporeprim, Operativo 8, não mais um codinome, mas um distintivo recuperado, para assim filtrar nas cadeias de suprimentos do Compact e reescrever as permissões de lançamento na estação terrestre da AS na Namíbia. Desde Nilo, agora vozes de um crescente congresso da juventude verde, assumiram o moral, murais em cada quarteirão espelhado, aulas de QR e lições em musgo de calçada sobre resiliência e a matemática da clorofila. A própria Lucinda reagiu de maneiras que nenhum comitê previu. Abaixo de Teresina, sua teia de raízes se adensou, envolvendo trilhos abandonados do metrô em cabos de lignina que transportavam tênues pulsos bioluminescentes para o leste, sinalizando, teorizou Ana, para seus clones distantes o compartilhamento coordenado de recursos. Colmeias de fungos em rede começaram a expelir delicados fios de sílica em direção ao céu, condensando micronévoas mesmo sob auroras distorcidas. A cidade,
carente de uma forma de luz, começou a produzir outra. A aposta do espectro. No alto da Pedra da Canoa, a equipe de Vera vasculhou um conjunto de rádios abandonado, usado antigamente para ouvir vibrações de asteroides. Os painéis estavam rachados, as engrenagens dos servos estavam enferrujadas. Mesmo assim, os esqueletos da antena ainda entendiam o arco do céu. Eles aparafusaram biolâmpadas, lâmpadas de cultivo retiradas de equipamentos de fototerapia de hospitais, nos alimentadores e os alimentaram com corrente sifonada das videiras piezoelétricas de Lucinda. Na primeira noite de teste, eles apontaram as antenas diretamente para a grade espelhada com uma potência equivalente à de um subúrbio. Pilares de magenta perfuraram a troposfera, ricochetearam nos azulejos prateados e banharam a cidade com uma aurora surreal muito antes do nascer do sol. Os moradores acordaram com madressilvas florescendo às 3 da manhã, e gatos de rua exibindo imagens residuais verde-neon em suas retinas. A telemetria do compacto sinalizou a anomalia como uma flutuação de albedo não balística, suficientemente obscura para atrasar a retaliação. Vera registrou o atraso como uma vitória. O tempo é um nutriente. Fluxo e a ciência das tonalidades. Os adesivos de EEG do Dr. Paz já haviam mostrado que a neuromalha de Lucinda disparava picos de energia em resposta à luz estelar tão fraca quanto 20 mililux. Então, Ana propôs uma barganha. Se a videira pudesse estender seu apetite espectral para as faixas de UV próximo e rádio, o escudo espelhado teria menos importância. Eles inocularam ramos de teste com diatomáceas luminosas colhidas em fontes hidrotermais profundas, do tipo que se alimentava apenas de frequências azuis. Os enxertos pegaram folhas salpicadas com minúsculas constelações azul-petróleo que zumbiam no escuro, absorvendo o que os espelhos não conseguiam roubar. Em poucos dias, a torre principal cintilava como uma geleira de biopichels. A produção de fotossintato aumentou mesmo sob o crepúsculo duplo. Lucinda está aprendendo a comer a ausência, Ana sussurrou, meio temerosa do precedente. A longa sombra de Sporeprim. A agente 8 retornou à espionagem com a calma perturbadora de uma cirurgiã retornando à sua primeira especialidade. Documentos falsos a nomearam auditora de logística da Orbital Climatology Solutions, LLC. Uma única semente de Lucinda tecida no forro de sua jaqueta pulsava uma tênue orientação. Em Windhoek, ela localizou o depósito de ladrilhos espelhados, barris de pétalas de milar polidas aguardando o impulso final. Ela não sabotou as cargas úteis. Em vez disso, reprogramou o firmware de orientação, uma linha de código silenciosa e contrabandeada que inclinaria cada novo bloco 15 graus em relação à grade de coordenadas escolhida, apenas o suficiente para romper a coerência da estrutura, permitindo que raios irregulares da manhã vazassem como fugas de prisão à velocidade da luz. Ela escapou pela poeira do Kalarar em um caminhão rinoceronte de carga movido a nitratos de algas, com seu pacote de confissões já a caminho da imprensa internacional. Transparência, ela passou a acreditar, é a única camuflagem que sobrevive ao primeiro contato com a luz do sol. A Guerra do Espelho. O compacto contra-atacou em terra. 3 equipes de helicópteros invadiram a crista da antena parabólica, com os rotores destruindo tilancia do ar. Mas os capilares de Lucinda haviam reconectado os postes da antena, quando tiros de canhão estilhaçaram uma espinha dorsal de energia, a carga armazenada foi lançada em arco para o céu, ionizando a corrente do rotor em halos crepitantes. Elétrons saltaram como era predatória, fritando avionicos. Os helicópteros tombaram, colidindo com trepadeiras que se flexionavam e dobravam, amortecendo os destroços em vez de se regozijarem em chamas. Os sobreviventes saíram cambaleando, esperando a execução. Em vez disso, crianças lhes ofereceram água com infusão de hortelã cultivada em jardins de sarjeta. Essa misericórdia ofuscou qualquer refutação que o pacto tivesse planejado. Imagens virais de soldados aninhados em folhas, bebendo orvalho em xícaras lascadas, apagaram a simpatia pelo projeto Espelho em capitais neutras. O financiamento evaporou em 2 semanas. No equinócio, restava apenas uma dispersão de espelhos, e a dieta espectral de Lucinda havia se diversificado o suficiente para ignorá-los. Equilíbrio ou bardo. A vitória teve um sabor mais sutil desta vez. Jardins floriam nos parapeitos das janelas antes protegidos, a chuva caía regularmente novamente. No entanto, Tel sentia um desconforto ao tocar o tronco.
Os indicadores de crescimento estagnaram? Não, os gráficos dispararam. A pressão das raízes começava a romper as tubulações de esgoto. Os tanques de reprodução de tilápias rio abaixo tornaram-se hipóxicos sob a lentilha de água descontrolada semeada pelos micronutrientes de Lucinda. Na sala do conselho, ele expôs a crise. Milagres escalonam pelo apetite, não pela ética. Existe uma linha entre a cúpula da tutela e o Império Verde. Estamos nos aproximando dela. O debate reacendeu, mais acalorado do que sob cerco. A juventude verde queria expansão, deixar as videiras retomarem os desertos e abafar as chaminés. Engenheiros exigiam corredores de respiro para a infraestrutura legada. Agricultores temiam que os polinizadores estivessem se impregnando apenas do perfume de Lucinda, abandonando as culturas tradicionais. A Operativa 8 propôs um meio-termo, ensinar a dormência recíproca. As árvores nos invernos boreais desaceleram até um sussurro, as cigarras esperam 17 anos. Será que Lucinda conseguiria aprender a humildade sazonal? O Dr. Paz acreditava que sim. As leituras da Neuromalha sugeriam um protocolo circadiano latente, não utilizado porque o calendário tropical de Teresina nunca emitia o sinal. Eles teriam que fabricar uma estação, 31 noites de escuridão e frio orquestrados, um inverno sintético. O cérebro raiz de Lucinda poderia então incorporar um ciclo de descanso. Risco, colapso ou adaptação? Theo votou sim. A noite projetada. Eles tomaram o conjunto de antenas espelhadas mais uma vez, mas agora para um blackout. Painéis giravam raio de sol após raio de volta ao espaço. Polderes de sombra deslizavam pela cidade. Fornalhas solares foram reduzidas, baterias de algas de reserva zumbiam para manter os ventiladores do hospital funcionando. De usinas de gelo no rio, eles bombeavam refrigerante para nebulizadores de telhado, reduzindo a temperatura ambiente em 12 graus. As crianças chamavam-no de mês do sonho. As ruas brilhavam violeta sob os fungos bioluminescentes, casais dançavam onde o trânsito antes buzinava. A torre de Lucinda escureceu, depois se aquietou. Folhas se dobravam como rodas de oração paradas. Por dias, nada cresceu, nada se espalhou, e uma dor de dúvida assombrava cada porta. Teriam podado Deus para a morte. Na noite 29, a pressão da seiva estagnou. Rangidos ecoavam pela estufa. Theo mantinha-se vigilante, com a testa encostada na casca, mais fria que a memória. Sussurrava todas as canções de Minar botânicas que conhecia, terminando com a ordem de Dona Lucinda: escreva algo com isto. À meia-noite, entre a noite 30 e o dia 1, o tronco estremeceu. Um único broto, do tamanho de uma unha, desenrolou-se na altura dos olhos, branco desta vez, não verde, com as pétalas nervuradas de ouro. Pulsou uma vez como o batimento cardíaco de um recém-nascido e depois parou. Os sensores enlouqueceram, as oscilações das raízes sincronizaram-se com uma cadência mais lenta, a taxa de crescimento diminuiu, mas a eficiência nutricional dobrou. Lucinda optou pela contenção, incorporando um gene de inverno ao seu algoritmo. O amanhecer surgiu, suave e honesto. A cidade exalou o equilíbrio. Sementes ao vento. Com um ritmo restaurado, Teresina destilou lições em um manual de urbanismo simbiótico, um documento vivo gravado em papel de micélio que brotava meiosotes quando os capítulos eram atualizados. As traduções se multiplicaram: Quechua, Yorubá, Sami e até glosas em língua de sinais gravadas por botânicos surdos sob tetos de safira. As sementes de Lucinda continuaram a vagar, mas agora mensageiros viajavam com elas, ensinando as cidades anfitriãs a preparar invernos, fabricar condensadores de orvalho e negociar a ecologia cívica. Nem todos os lugares aceitaram. Alguns temiam a videira e queimaram as mudas ao chegar. Outros uniram seus genes em culturas comerciais, gerando novos argumentos sobre equidade. No entanto, os diálogos floresceram no calor do efeito estufa das possibilidades. O pacto oligárquico se fragmentou, alguns membros aceitaram anistia para se juntar a guildas custodiais, trazendo frotas de drones reformadas como monitores de polinizadores. Alguns obstinados fugiram para habitats orbitais, ainda jurando domínio, pequenos reinos perseguindo o pôr do sol em torno de um planeta ocupado em se reconstruir. Epílogo em verde menor.
Anos mais tarde, no aniversário do inverno planejado, Theo caminhou pela orla de Teresina. Prédios exibiam fachadas vivas adornadas com molduras de flores contidas. Crianças velejavam pipas com casca de folha que coletavam traços de cor para balões de algas. O ar cheirava a pedra molhada e a um futuro sem pânico. Ele chegou ao conservatório original, onde o tronco de Lucinda agora se erguia como um pilar de catedral, com anéis de dormência sazonal marcando o tempo melhor do que calendários. O broto branco-dourado havia amadurecido há muito tempo e se tornará uma fruta-lanterna usada para iluminar as reuniões do conselho. Suas sementes, cuidadosamente racionadas, serviam não como conquista, mas como convites. A Operativa 8 recebeu na entrada, com o casaco costurado com remendos coloridos de enxertos de todos os biomas que ela ajudara a parir. Enviados das órbitas atracaram, disse ela. Dizem que eles estão cansados de roubar luz solar e querem negociar espectros compartilhados. Theo sorriu. Diga a eles que temos prática em compartilhar o amanhecer. Ele entrou. Vozes se ergueram, fazendeiros, poetas, antigos rivais, arquitetos do futuro, discutindo alegremente sob as marquises que escutavam. As folhas de Lucinda farfalhavam no alto como páginas virando no início de um novo capítulo que nenhuma mão sozinha conseguiria escrever. Theo colocou a palma da mão na casca quente e sentiu o pulso, constante, recíproco, nunca silencioso. O pacto foi cumprido.